Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de relacionamento, das trocas entre duas almas. Isso vai falar muito sobre as trocas românticas afetivas, mas muitas partes do que vai ser falado também acontecem em amizades, trocas com familiares. O propósito, o intuito desse vídeo é a gente enxergar as trocas como elas vêm acontecendo nesse momento da humanidade, com respeito também ao outro e com respeito a si mesmo, não é um espaço de julgamento. O ponto central desse vídeo é exatamente sair dos jogos de ego. Infelizmente, a gente atravessa um momento que todas as trocas elas são grandes jogos de ego. E para quem é mais sensível, quem quer ver com profundidade, enxerga esses nuances. Ou às vezes não enxerga também por conta da ingenuidade, de não saber exatamente o que determinada coisa quer dizer, ou então ficar sem clareza por conta da falta de repertório do outro ou de si mesmo dentro de uma relação. Quando a gente começa a trocar com uma pessoa, é como se a gente estivesse indo para um novo espaço, conhecer um novo mundo. E aí que as camadas elas vão se revelando pouco a pouco. E nesse momento da troca inicial, a gente apresenta os melhores lados, nossas melhores facetas. Só que com a constância, a gente começa a ver o outro por um todo. Mesmo se ele não queira ser visto, fica impossível não perceber o que está acontecendo na dinâmica. Na verdade, a gente pode não entender o que acontece na dinâmica, mas que a gente sente energeticamente o que está rolando, a gente sente. Eu acho que a pior fuga nesses momentos é a gente não querer compreender, a gente não querer olhar, ou então a gente não trazer clareza para as relações, porque as duas pessoas ficam atadas em um laço que não se é possível expandir. As trocas elas têm uma função muito importante na nossa experiência, que é nos favorecer ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal. Enquanto você amadurece, o outro amadurece junto com você. E o que muitas vezes nos acomete nessa troca é por que algo não se desenrola, por que a coisa não funciona, por que algo parece preso. A tendência da humanidade de conversar de um lugar onde tem medo de se vulnerabilizar acaba com a troca, né? E aí que a gente entra num cenário onde as feridas elas começam a vir à tona, afinal tem uma função delas estarem vindo à tona para ser curadas. Só que a gente vive laços e laços com pessoas e pessoas onde não é possível essa cura por conta da falta de vulnerabilização. E quando a gente se vulnerabiliza e o outro lado não, a gente começa a entrar na dinâmica do desequilíbrio, a troca que não é justa. E aí permanecer nessas trocas é um sofrimento danado. Quanto mais tempo a gente permanece numa troca sem clareza, mais turva a nossa visão fica, mais a gente perde a conexão com o chakra do terceiro olho. A gente pode começar a manifestar algumas doenças como sinusite, problemas respiratórios que estão muito conectados ao terceiro olho. Isso é só uma informação a mais. E aí que não estamos aqui para culpar o outro lado. Afinal, se a gente se dispõe a compreender em harmonia que todos nós vivemos processos, a gente entende que a pessoa pode ou quer chegar até determinado ponto. Não cabe a nós forçá-la a ser um livro aberto. A única coisa que cabe a nós é entender quem a gente está sendo na relação, estar muito atento, atenta a como a gente está se sentindo e fazer um caminho de dissolução dos próprios conflitos, para que a gente possa sobrepor as adversidades que estão nos causando desconforto e quem sabe até que isso possa refletir ao outro. Nem sempre mudar o outro nunca é nossa função, mas nem sempre dar uma lição ao outro é o nosso papel. Nosso papel é aprender a nossa lição na relação que foi disponibilizada naquele momento da vida. Deixe claro para a pessoa com quem você conversa como as coisas acontecem com você. Mas se você perceber que isso não está levando vocês a lugar nenhum, abra mão do controle também.
A maturidade emocional ela é muito importante nesse ponto. E novamente eu vou bater na tecla que a humanidade ela não está emocionalmente preparada para trocas de verdade. A maioria das pessoas elas querem se esconder porque elas têm muitas dores. Estão resolvendo muitos conflitos. E quanto mais a gente progride no nosso processo de autoconhecimento, mais a gente percebe que essa vulnerabilização, na verdade, é o melhor caminho. Então, se torna muito mais fácil encontrar pessoas que aparentemente a troca não vai ser justa. Mesmo assim, isso não é um atentado do universo contra você. É um processo natural. Se comprometer consigo é um ato de fé e de coragem no mundo que a gente vive hoje. De tantos jogos emocionais, de tantas ocultações do verdadeiro eu, de tanta manipulação das relações para se ter o benefício do que quer. O amor incondicional, ele não vem do espaço de satisfazer os nossos desejos. Ele vem de amar o outro exatamente como ele é. Não as suas ações, mas o seu ser imperfeito. Na humanidade que a gente vive hoje, o amor incondicional deve ser tratado como utopia, mas uma verdade genuína pessoal. Porque o amor incondicional depende de uma confiança em si para traçar esse caminho. Amar incondicionalmente é se amar muito a ponto de transbordar e você amar o outro, novamente, nas suas imperfeições, nas suas falhas. Não se ligar ao amor para suprir uma necessidade sua, principalmente se ela está conectada com carência ou com uma falta. Então, seguir a nossa trajetória amando até os maus momentos que tivemos com determinadas pessoas é importante, se você quer realizar o amor incondicional na tua vida. Eu não tô aqui para te convencer, eu não tô aqui para falar que essa é a salvação da humanidade. Eu vivo essa vida, eu vivo assim porque eu escolhi. Mas eu não vivo a utopia. Eu não saio na rua esperando que eu vou encontrar todas as pessoas com a mesma abertura emocional que eu me propus a ter. Nem com o mesmo equilíbrio emocional, nem totalmente curada, afinal nem mesmo eu estou. E a humildade de reconhecer que nós não estamos 100% curados é uma grande parcela importante disso tudo. Mas ainda assim eu não me desfaço da essência do amor que existe dentro do meu ser. Eu prefiro observar quando eu faço uma comunicação e trazer aquilo como expansão de horizontes para ambas as pessoas, ou reflexão, ou questionamento, do que um jogo oculto do que realmente eu quero com aquela pessoa. Eu não me importo se ela souber profundamente quem eu sou e o que eu espero da conexão. Isso garante que eu permaneça na relação com mais consciência, sem colocar o véu de Maia nos meus olhos. E sem a culpabilização de estar manipulando uma outra alma que, no fundo, só está lidando comigo como lida porque tem dores, assim como eu. Então, esses passos do amor incondicional, eles são importantes para quem cabe, para quem serve. Isso não deixa de fora os limites saudáveis. Faz sentido permanecer numa relação que não faz bem para você? Faz sentido permanecer numa relação que te traz aprendizado. Enquanto isso gerar aprendizado para você, por mais que você sinta sofrimento, o suprassumo, a essência, está acontecendo. Mas a partir do momento que isso vira um apego, um tentar encaixar o outro nas minhas expectativas, ou achar artimanhas, como os homens funcionam, como as mulheres funcionam, a melhor coisa que você pode fazer para um homem e para uma mulher é isso, a pior coisa é isso, aquilo, para deixar ele ou ela bem pé da vida. Gente, qual que é a função disso na tua vida? Densificar a tua energia?
Essa escolha é pessoal. Eu só sou um portal mensageiro da minha experiência aqui encarnada. Mas a escolha, ela sempre será sua. Você é um ser livre. Essa era a minha mensagem. Eu espero ter sido contribuição na sua vida. Um beijo no seu coração.